Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. E eu quero iniciar a reflexão de hoje pedindo que nós procuremos não pensar na mediunidade, que nós possamos pensar no coração do médium. Porque muitas vezes nos preocupamos com a comunicação espiritual, com a percepção espiritual, com a tarefa mediúnica, com a disciplina. Mas Jesus sempre esteve interessado com o nosso interior, com o que está dentro de cada um de nós. E então, me veio ao coração de compartilhar a parábola do semeador. Porque talvez a pergunta mais importante hoje não seja que tipo de mediunidade eu tenho, mas que tipo de solo eu estou oferecendo à espiritualidade para servir. Porque Jesus, ele passa, sempre continuará semeando. E se vocês se lembram dessa parábola do Evangelho de Mateus, capítulo 13, diz assim: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, levaram embora. Outra parte caiu em pedregais. Ainda não havia terra bastante e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E é muito bonito perceber que o Cristo nunca deixou de semear. Mesmo sabendo que encontraria pedras, espinhos, caminhos endurecidos, ele continuou a semear. E talvez isso aqui já seja uma mensagem para nós. Porque há dias em que também chegamos aqui endurecidos, cansados, entristecidos, desanimados, mas a espiritualidade está sempre semeando a luz sobre todos nós. E aí, nós podemos aqui refletir qual é o solo que eu estou oferecendo para a espiritualidade. Para que cada um possa aqui pensar, analisar
dentro do seu coração, que solo é esse? Aquele que a semente caiu à beira do caminho e as aves vieram, levaram e comeram a semente? Esse é o solo endurecido. A semente toca, mas não penetra. E aí eu penso muito a relação disso com a mediunidade. Às vezes frequentamos a casa espírita há anos. Ouvimos orientações belíssimas. Participamos de reuniões, mas a mensagem ainda não consegue descer da cabeça para o coração. Então, a mediunidade, ela continua funcionando em nós, mas muitas vezes o sentimento está endurecido. É aí que o solo chega a mensagem, chega a orientação espiritual, mas não penetra. Eu não assimilo. Eu não sinto. E então, surgem as situações da nossa vida, a irritação constante, a impaciência, o desânimo, o viver no automático e aquela perda de ternura que antes poderíamos até ter, mas com algumas situações da nossa vida, o solo ficou endurecido. Há médiuns que permanecem ainda na tarefa mediúnica, mas já não conseguem sentir a beleza dela. E aqui eu não estou julgando nem condenando. Estou refletindo com vocês. E isso não acontece porque somos maus. Acontece porque a vida também cansa. Por isso, o Livro dos Espíritos traz uma orientação profunda da espiritualidade na questão 919. Conhece-te a ti mesmo. Porque o autoconhecimento é o momento em que começamos a perceber o que é que nos endureceu, o que é que nos adoeceu sentimentalmente. Onde eu estou afastado de mim mesma. Em que momento isso aconteceu? É esse autoconhecimento que traz a cada um uma resposta. E talvez o primeiro trabalho do médium não seja desenvolver fenômenos espirituais. Talvez seja amolecer o próprio coração outra vez. E aí nós podemos refletir ainda no outro solo pedregoso. Será que existe pedra aqui comigo? Jesus fala da semente que caiu entre essas pedras. Ela cresce rápido, mas não cria raízes. E voltando na vida mediúnica, às vezes começamos cheios de entusiasmo, queremos trabalhar, queremos servir, queremos aprender
tudo rapidamente. Mas, diante da primeira decepção, primeira crítica, primeiro conflito, primeiro cansaço, o que acontece? Muitas vezes desanimamos. Porque ainda não criamos raízes profundas. A espiritualidade não nos pede perfeição, não somos perfeitos, mas pede permanência. E Chico Xavier já dizia, mediunidade é serviço. E serviço, quando é verdadeiro, pede continuidade. Mesmo nos dias difíceis, nos dias silenciosos, nos dias quando ninguém percebe o nosso esforço. Porque o médium amadurece muito mais nas suas lutas silenciosas do que nos momentos extraordinários. As raízes do nosso espírito crescem escondidas na disciplina silenciosa. Que nós possamos pensar, refletir, se é nesse solo pedregoso que eu estou me permitindo a essa semente. E a semente são todas as oportunidades, todas as mensagens, a intuição que a espiritualidade e que nós, quando reencarnamos aqui, trazemos como missão. E o semeador é a nossa espiritualidade maior. E aí também tem aquele terreno que é espinhoso. Lembra da parábola? Aquele que caiu pelo caminho, aquele terreno cheio de pedras e aquele que a semente caiu entre os espinhos. Cresce a semente? Cresce entre os espinhos, mas ela é sufocada por eles. Então, talvez seja um dos maiores desafios nossos, do médium atual. Porque os espinhos nem sempre são as grandes quedas. São algumas influências pequenas, mas diárias, constantes na nossa alma. E os espinhos, eles podem ser o quê? A vaidade espiritual, a comparação entre nós, a necessidade de reconhecimento, os melindres, o excesso de preocupação material, a ansiedade e o excesso de barulho mental, de ruídos externos. Esses são os nossos espinhos mais comuns. Tem outros? Sim. E aos poucos, aquilo que era luz, a semente, começa a perder força. A gente começa a enfraquecer diante da espiritualidade. Nem sempre o médium perde essa faculdade mediúnica, mas às vezes ele perde a paz. E isso é muito profundo. Porque a espiritualidade não precisa apenas da nossa capacidade de ser um canal mediúnico. Precisa do nosso coração disponível, livre, limpo,
não cheio de espinhos, que nós alimentamos. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Isso é comum. Nós somos humanos. Nós não somos santos. Não somos perfeitos. E talvez um dos maiores perigos da mediunidade seja quando começamos a cuidar mais da comunicação espiritual e esquecemos de cuidar da própria alma, da nossa essência, do nosso interior. Porque nenhum fenômeno espiritual substitui a humildade, a caridade, o equilíbrio e o amor. Nenhum fenômeno. E aí, eis que surge a esperança. Jesus diz e fala que existe a terra boa. Glória, Senhor! E eu gosto muito dessa parte, porque Jesus não fala de uma terra perfeita. Ele fala de uma terra preparada. A terra boa já foi dura um dia. Já teve pedras, já teve espinhos, mas alguém trabalhou nela. E isso é muito lindo para todos nós. Porque o bom médium não é aquele que já nasceu pronto. Não. É aquele que decidiu trabalhar a si mesmo todos os dias. Através da humildade, da oração, do estudo, da vigilância, da caridade, da reforma íntima. A mediunidade não é um troféu espiritual, é uma oportunidade de crescimento. E talvez o maior fenômeno mediúnico não seja ver espíritos, ouvir vozes, psicografar mensagens. Talvez o maior fenômeno seja um ser humano que consegue vencer a si mesmo. Ninguém nasce terra boa. A gente se torna terra boa com o tempo e com o esforço. Então, meus irmãos, nesta noite, talvez muitos aqui tenham chegado cansados. Talvez alguns estejam lutando silenciosamente contra a tristeza, contra o medo, contra os problemas financeiros, contra os problemas emocionais, contra o desânimo, inclusive, espiritual. Mas existe algo muito belo no Cristo. Ele nunca desiste do terreno humano. Mesmo quando a alma ainda está seca, ele continua semeando.
Mesmo quando erramos, Ele continua acreditando em nós. Mesmo quando pensamos que fracassamos, a espiritualidade continua nos chamando para servir. Jesus não vê apenas o solo de hoje. Ele vê o jardim possível amanhã. Esse jardim, com vários solos, cada um com a sua natureza. Mas a semente divina, todos os dias, está conosco. Porque Ele continua semeando. Mesmo que o terreno aqui ainda não esteja preparado para receber tudo. Então eu gostaria de deixar essa reflexão. Às vezes pensamos que a espiritualidade espera de nós grandes fenômenos, grandes revelações, grandes manifestações. Mas talvez o que o Cristo mais espera de um médium seja apenas sinceridade, humildade, disposição para melhorar um pouco que seja, mas a cada dia. Talvez existam pedras em nós, talvez existam espinhos em nós, talvez existam áreas endurecidas em nós. Mas o importante é que o semeador ainda está passando. Ele não desiste de nós. Ele continua semeando. Ninguém, então, está perdido, irmãos. Basta fortalecermos a nossa fé. Melhorar um pouco a cada dia. Porque a nossa missão é ser instrumento de serviço a Ele, a espiritualidade maior. E enquanto Jesus continua semeando, você reflete como está o seu coração aberto a Ele, preparado para receber o que você está vendo, o que você está sentindo de presença divina? Porque está tudo aqui. Então eu quero que vocês lembrem que a mediunidade não é a luz do médium. É a luz de Deus atravessando o médium pela transparência da sua alma, pela leveza do seu coração, do meu coração. Então, que nós possamos sair daqui hoje perguntando ao Cristo: Senhor, o que em mim ainda é pedra? O que em mim ainda é espinho? O que eu já posso florescer para servir melhor? O semeador já passou por aqui hoje. Então, que tipo de solo ele encontrou no seu coração? Lembrem-se, meus irmãos,
O maior fenômeno mediúnico não é ver espíritos, é transformar o próprio coração. Muita paz a todos. Obrigada. Essa foi para mim.